Começou? Apareceu para ti? Sim, apareceu. Sim, tá gravando. Primeiro, boa noite. Sou a Bruna, sou uma das integrantes da Semana Acadêmica. E hoje está começando, né? Então, um dos meus primeiros eventos que eu estou trazendo essa semana. E então, a nossa quinta edição da Semana Acadêmica, a gente vem com a temática dos 17 objetivos, as 17 ODS, que é uma temática bem relevante, com tamanha importância na sociedade atual. Assim. Primeiro, a gente quer agradecer nosso palestrante, Paulo Guinato, pela atenção que nos deu esse tempo todo, pela presença. Nossos colegas que estão nos prestigiando, porque não é fácil, é meio corrido, então a gente agradece sempre que dá. Algumas anotações mais importantes ali. No chat a gente vai estar disponibilizando, acho que de meia em meia hora, né, Rafa? A lista de presença para o pessoal que vem chegando. Então, conforme o pessoal vai entrando, eles vão assinando ali. E ela só vai ficar disponível durante a palestra, então das 6 às 7. Depois disso, não tem mais lista de presença. E eu acho que é isso, acho que falei tudo, né, Rafa? Então, isso. Então a palavra é tua, Paulo. Muitíssimo obrigado, Bruna San. Antes de mais nada, uma vez mais confirmando, me escutam bem e tem a minha imagem, né? Sim, tudo certo. Excelente. Bom, como é que nós estamos? Questão de ordem. Eu sei que vocês abriram uma janela para essa palestra de 1 hora, né? Então, agora são, pelo meu 18h04, eu tenho até as 19h04 ou 19 horas? Como é que nós estamos aí? Pode ser 19h04. Perfeito. Tranquilo. E como é que normalmente eu faço assim, né? Eu apresento o tema e aí o pessoal vai se manifestando, capturando. Ao final eu abro um espaço de uns 10 minutos para a gente bater uma bola, eu tentar responder ou fazer considerações acerca das manifestações, das dúvidas. Podemos proceder assim? Perfeito, perfeito. Excelente. O pessoal pode ir mandando também no chat algumas dúvidas, aí a gente vai separando aqui, daí durante no final a gente fala. Conto com a ajuda de vocês aí, então, Bruna San e Rafael San, no sentido de capturar essas, né, as considerações, as perguntas e ao final me direcionar. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, antes de abordar o tema que nos traz aqui hoje, e que eu imagino seja de interesse dos amigos, amigas e colegas, eu gostaria muito de agradecer, claro, né, a lembrança e o gentil convite para participar da Semana Acadêmica, a quinta Semana Acadêmica da Escola Politécnica da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né? Então, eu tenho uma satisfação muito grande. Vocês sabem que eu estou falando aqui de Campinas, né? Há muitos anos que eu deixei o Rio Grande do Sul, mas eu sou um gaúcho e tenho um apreço muito grande pelas instituições de ensino no Rio Grande do Sul. Eu acho que eu não estou lecionando, eu leciono em 10 universidades do Rio Grande do Sul ao Maranhão. Vocês sabem que aí no Rio Grande do Sul eu leciono em 4, menos Unicinos, ainda. Falta vocês me convidarem aí para participar aí com vocês. Bom, gente, é uma satisfação enorme estar com vocês nesse momento. Eu vou já, então, compartilhar aqui o material que eu vou utilizar como roteiro. Vamos ver aqui rapidamente. Compartilhar. E aí eu abro aqui. Vamos ver. Me deem um sinal, por favor, se está compartilhado. Rafael San. Está compartilhado. Fantástico. Então é o seguinte, gente. Vou falar sobre... Só mais um lembrete para o pessoal, para cuidar por favor, com os áudios, deixar mutado. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Só se vir no bagulho da Unimed ali. Constar um pouquinho já. De fato, tem um tem aqui, ó. Eu consegui. Felipe, cuidado com o microfone aí. Aí, pode continuar. Obrigado. Fantástico. Bom,
como eu dizia, então, são, obviamente, né, que nós temos no que nos interessa e vinculado aí com o objetivo dessa semana acadêmica, vários assuntos de interesse, tenho certeza que os diversos outros colegas palestrantes enfim, especialistas, pesquisadores, professores que vão trazer temas para a gente, vão complementar. A mim, coube falar sobre o que eu chamei, pretensiosamente, de a essência da gestão de operações Lean, que é a gestão de fluxo. A gestão de fluxo, sobretudo, a partir dos 3 R's. Então, esse é um tema que eu venho lidando há muitos anos, e eu consolidei, organizei desta maneira, vocês vão ver agora, e é uma abordagem calcada ou inspirada, na verdade não é inspirada, é a abordagem que por trás do sistema Toyota de produção, do Lean Manufacturing da Toyota, né? O Toyota Production System. Então, eu trago um pouquinho para vocês de onde é que isso surgiu, rapidamente falando. Enquanto eu falo, eu vou deixar aqui o meu mini CV, aí o pessoal que não me conhece, aí tem uma noção aí da minha trajetória, do meu background. Então, de onde é que isso veio, gente? Esse arranjo teórico-conceitual que eu vou apresentar para vocês. Vou falar de questões bem práticas, mas obviamente que eu tenho essa preocupação, né, de apresentar a teoria e conceitos que sejam sustentáveis. De onde é que surgiu? Surgiu da minha experiência, 35 anos militando, né, em gestão de operações, sobretudo, especificamente Lean System, nos últimos 27 anos, 4 dos quais eu passei no Japão, de 94 a 98, volto todo ano para o Japão, conduzindo as missões técnicas ao Japão. Eu, orgulhosamente, recentemente, fui apontado como consultor sênior da Hirayama Consulting, também uma consultoria de de gestão de operações japonesa, especializada na implementação do Lean System. Então, eu sou o CEO, o fundador da Leanway Consulting, tem 18 anos de existência, né, no mercado como empresa de consultoria brasileira, mas que atua no Brasil e em 13 outros países, e eu atuo também como consultor da Hirayama em clientes que eles tenham, sobretudo fora do Japão, da Ásia Oriental, clientes que internacionais, sobretudo japoneses com atuação nas Américas, por exemplo, somos nós que atendemos. Nós estamos com um projeto em curso agora no México, por conta da pandemia, é claro, a gente não está presente lá, mas esse é o tipo de interação ou de atuação que temos por força dessa parceria. Eu pontuo isso porque muito me orgulho, né, dessa parceria. E faço questão de levantar essa questão porque, como eu disse a vocês, é de lá que muito do que eu trago para vocês aqui vem. É de lá, é do que eu aprendi, sobretudo nesses 27 anos em que eu tenho interagido, né, com as organizações japonesas, tenho aprendido, tenho trocado experiências com eles. Então, a Hirayama tem me ajudado muito nisso. O fato de eu estar recorrentemente visitando, eu já visitei algumas centenas, talvez seja um pouquinho de exagero, mas mais de centenas de empresas, organização, instituição japonesa, já visitei todo ano, faço isso. Então, é de lá que vem isso, gente, né? Então, isso é o bastante, né, para entender de onde é que surge, como é que tomou forma, né, o que eu trago para vocês. Bom, já me antecipei, já comentei que a base, a referência conceitual para o que eu vou apresentar para vocês é o Lean System, no sistema Toyota de produção, como os japoneses chamam, Toyota Seisan Hoshiki, e aqui está uma representação uma analogia, né? Que serve como representação simplificada do que é o Lean Manufacturing, o sistema Toyota de produção, e aí vocês vão perceber claramente. Rafael, você me ajuda aqui, se eu bailar aqui com o pointer, o mouse pointer, vocês percebem? Sim, dá para ver. Ótimo. Então, aí eu vou usar para chamar a atenção dos que me acompanham. Então, obviamente, né, o que nós vamos falar aqui hoje tem tudo a ver com a essência do sistema Toyota de produção, porque a gente está falando de um dos pilares, o just-in-time, produto certo na quantidade certa, na hora certa, no local certo, tem tudo a ver com gestão de fluxo contínuo, ritmado, puxado pela demanda. E o Jidoka, obviamente, dá sustentação a isso, porque o Jidoka é dar autonomia aos operadores e às máquinas para identificar a normalidade e paralisar o menor sinal dela,
promovendo que o que flua tem mais alto nível de qualidade. E aí, numa base, né, de processos estáveis. Vocês vão ver que essa abordagem de gestão de operações a partir da gestão de fluxo, calcada na gestão de fluxo, essencialmente, tem tudo a ver com essa representação do Lean Manufacturing. E aí, meus amigos e amigas, quem disse isso para a gente nem foi o Gnato, pobre Gnato. O Gnato está fazendo uma leitura, revisitando uma leitura dos verdadeiros mestres, né? Que são, por exemplo, Ono Sensei, né? O pai do sistema Toyota de produção, chegou a vice-presidente da Toyota, é ele que trouxe esses conceitos, os preliminares conceitos que hoje dão condição da gente avançar um pouco mais e elaborar um pouco mais, né? Teoricamente, o que a Toyota desenvolveu como modelo de gestão de operações. E ele disse para a gente assim, tudo que nós estamos tentando fazer é olhar para a linha de tempo e reduzindo ela de forma a eliminar as perdas, né? Ou melhor, através da eliminação das perdas. Para que isso? Porque é otimizar esse fluxo, desde o momento que o cliente coloca um pedido até o momento em que o cliente paga e a gente coloca em caixa, né, o pagamento pelo que foi fornecido em termos de produto ou serviço, reduzindo essa extensão, esse lead time do processo de negócio, né, desde o pedido até caixa. E aí, lead time é tempo de atravessamento. Nós vamos falar, dentro desse time span, né, desde o pedido até o caixa, a gente tem o lead time manufatura, o lead time total, o lead time atendimento de pedido. Então, é disso que nós vamos falar. Aqui está uma representação bem genérica, claro, né, simplificada, para mostrar para a gente esse é um segmento desta linha de tempo aqui do lead time. Este segmento que está aqui representado, eu dei um zoom, claro, isso aqui é o lead time de manufatura, que está contido, né, dentro desse lead time maior, desde o pedido até o pagamento, até em caixa, né, do financeiro. Então, e aqui a representação quer mostrar simplificadamente, claro, e apenas para efeito didático, né, a participação das atividades que agregam valor em laranja e aquelas que não agregam valor, que estão em cinza, né? Então, uma pequena fração realmente agrega valor. O Ono Sensei já dizia para a gente que não era exagero afirmar que menos de 1% das atividades que são executadas numa operação, sobretudo industrial, realmente agregam valor. E ele realmente não estava equivocado, obviamente, e eu tenho algumas informações, ou melhor, dados e fatos para reforçar isso. E onde é que eu vou buscar esses dados e fatos? Eu vou buscar nessa experiência que eu construí ao longo dos anos. Mas antes, me permita mais uma observaçãozinha, já que o ONU perseguia, né, essa redução, ou seja, o que ele queria? Ele queria manter na linha de tempo, aqui, por exemplo, olhando por lead time manufatura, ele queria manter apenas, se possível, né, no limite, essas pequenas faixas, pequenas frações de tempo em que, de fato, a gente está agregando valor. E eliminar essas interfaces em cinza, que são as 7 perdas, 7 clássicas perdas, ok? E aí, o que ele está focado é em garantir que apenas o que agregue valor seja mantido, né, no lead time, consuma tempo e recurso. E o que é valor? O valor só pode ser definido pelo cliente final e quer dizer um produto ou um serviço que atenda plenamente às necessidades do cliente, às necessidades de aplicação desse produto ou serviço a um preço específico, num momento específico. Isso é a definição clássica de valor, e o mais importante aqui é que valor, quem define não somos nós, manufatureiros, né? o elo da manufatura, a empresa montadora, a empresa produtora de serviço, produtora do bem, do ente, do produto ou do serviço. É o cliente sempre. Dentro dessa preocupação de identificar o que é valor, tem então essa definição muito importante. Eu diria aqui nesses slides, vocês estão vendo 3 definições. A primeira definição está aqui no topo, o que é uma operação industrial de serviço? Aqui no contexto, né, quando eu falo de operação, entendo no contexto de gestão de operações. Uma operação quer dizer, dentro do contexto do conceito de Operations Management, gestão de operações, a gestão de uma operação. Então, industrial de serviço, independente da natureza dela, pode ser definida como um conjunto de processos pelos quais atravessam fluxos
de materiais, informações ou clientes, dependendo da natureza da operação, se é industrial ou de serviço, com o propósito de transformar este ente que flui, né, dessas entradas, em saídas com valor agregado para o cliente final. E aqui tem uma representação genérica, claro, né, de um mapa de fluxo de valor esquemático, onde eu apresento o cliente, o fornecedor, os principais processos que agregam valor e o fluxo de material transitando, fluxo de material para a família A, ou A alfa, fluxo de material da família beta e o fluxo da informação aqui, dando os sinais, né, de gatilho, disparando informação para os processos ativarem e produzirem o que for requerido, na quantidade requerida, quando requerido. Então, essa é a primeira definição. Processo, né, nesse contexto, Operations Management, é um conjunto, uma operação, um conjunto de processos pelos quais atravessam materiais, informações ou clientes, entes que fluem, sobre os quais os processos atuam de forma a adicionar valor. O que é processo, então, né? Porque esses são os dois componentes de uma gestão, de uma operação industrial de serviço. Processo é uma etapa na qual, com o passar do tempo, um conjunto, ou um evento, ou um conjunto de eventos se manifesta transformando o ente que flui, ou seja, o cliente, paciente, em saídas. Então, com esse propósito, agregar valor na produção e servir a oferecer isso ao cliente final. Então, o processo é esse, uma etapa que propõe ou pretende adicionar valor, transformar e adicionar valor sobre aquilo que atravessa este processo, de forma a atender cliente. E o que é fluxo? É a trajetória do ente que flui. E, nesse caso, o ente que flui perpassando os processos, material, informação ou cliente-paciente, por essas etapas, né, os processos e pelas interfaces entre os processos, né, ao longo do tempo, por unidade de tempo. Eu, claro, aqui estou sendo bem sucinto, mas isso tem uma forma, essas definições são todas detalhadas, um paper que eu escrevi, está saindo, está no prelo, e eu escrevi. E, claro, eu tenho abordado isso nos workshops e nas disciplinas que eu ministro, né, nos diversos programas de pós-graduação, isso eu detalho bastante. Quem tiver interesse depois, além desse material, eu comentei com o Rafael San e com a Bruna San, que esse roteiro que eu estou me utilizando aqui, depois eu disponibilizo a vocês, mas quem tiver interesse adicional sobre essa teoria, né, gestão de gestão de operações, como processos subordinados a fluxo, gestão do processo subordinado, gestão de fluxo, a partir da lógica dos 3 R's, eu também posso enviar posteriormente. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui, eu vou dar um break com relação às questões mais teórico-conceituais. E agora eu vou mostrar na prática o que isso... Então, aqui, ó, eu vou mostrar algum retrato de alguns casos reais nos quais eu tirei uma foto através do mapa do fluxo de valor, da condição real, naquele momento, né, condição vigente, condição atual naquele momento, de cada uma dessas operações. E vocês vão ver como é que a gestão do fluxo se apresenta. Então, eu vou rapidamente passar alguns mapas do fluxo de valor preliminares que eu construí num primeiro retrato que tirei dessas operações. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Esse aqui é o VSM, VS é meu Value Stream Map, né? O mapa do fluxo de valor. De embalagens especiais. Todas as que eu vou mostrar para vocês são líderes nos mercados em que atuam. São empresas líderes no mercado em que atuam. Então, essa aqui é a embalagem especial, tipicamente para embalagem para medicamentos e alguns cosméticos, mas sobretudo medicamentos. São embalagens bem com algum rigor, com alguma exigência bem específica, então é uma operação bem interessante né, da área de impressão e embalagem. Então, aqui o que a gente vê é um clássico mapa do fluxo de valor, ele está representado, obviamente, parcialmente representado, é uma fração do negócio, mas o que eu quero, então, o que aparece? Cliente, fornecedor, os principais processos, os principais fluxos, nessa linha zebrada escura, onde nós temos parada sob forma de estoque, né, do material transitando, o que é indesejável, claro, é uma perda, e aí então eu tenho uma visão geral, né,
dos processos, dos fluxos de materiais. Fluxo de informação aqui, neste caso, não está representado, é uma representação simplificada, mas os demais têm essa representação. E aqui abaixo a linha de tempo, que nos permite fazer a leitura que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O lead time total, desde o momento que o caminhão chega com a matéria-prima, com o papel a ser impresso, até o momento que este mesmo papel a ser impresso, que chegou aqui nesse caminhão, este mesmo sai do armazém de produto acabado de quase 19 dias. Para manufaturar, ou seja, desde o primeiro processo, passando por cada um dos processos que agregam valor e, obviamente, né, passando os momentos em que ele tem que estacionar sob forma de estoque, dá 7 dias, um pouco mais. Olhem só isso aqui, gente. IVA, Índice de Valor Agregado, menos de 1%. Porque meia hora apenas é o que agrega valor. É o somatório dos tempos de passagem desses processos. São processos muito rápidos. Então, somando esses processos, dá meia hora. Ou seja, quase a totalidade, né? Dos 7,2 dias, ele está nas interfaces, não está agregando valor. Ou seja, está em espera. E espera que eu submeto o cliente final a perceber e sofrer com. Né? Então, aqui tem obviamente, uma tremenda oportunidade. Mais algumas. Este é um VSM de um fabricante de calçados, nesta modalidade, calçados em couro, de alto, vamos dizer assim, de alto perfil, calçados mais caros, com aplicações especiais, que eu diria assim, são calçados de alto conforto. Ele é líder também nesse mercado. Olhem só, 30 dias. Para manufaturar, menos da metade, né? São 14 dias para manufaturar. Mas olhem só, para efetivamente agregar valor, menos de 1 hora, gente. De novo, baixíssimo. Ou seja, 99,5% do tempo desses 14 dias está nas interfaces. A matéria está esperando, está passando pelos... Está estocado, tentando atravessar esse fluxo complexo. Aqui, confecção, confecção de moda, isso aqui é surfwear, também líder, 26 dias para manufaturar 5 dias. Para agregar valor, são camisas, camisetas, menos de 2 horas para cortar, costurar, fazer acabamento, alinhavar, dobrar, embalar as camisetas. 2 horas, 2%, gente. Eu vou acelerar aqui. Um VSM de forjados, né, em aço especial. Para não dizer que é só no Brasil que a gente tem operações, vamos dizer, com essa precariedade, esta é uma operação que eu mapeei, gente, na Áustria. Na Áustria. Esse é um dos 3 mapas que eu construí, das 3 fábricas que eu mapeei de um cliente nosso na Áustria. Olhem só, 2,8%. Etiquetas tecidas, olhem só, agora eu vou abreviar, vou ser mais rápido. Tudo bem, Rafael San? Me ajuda aí. Tá fazendo sentido? Será que o pessoal está me acompanhando? Dá uma olhada aí, dá uma zapeada no chat box aí, nas manifestações, às vezes a turma está me acompanhando. Como é que tá? Tá tudo certo agora. Qualquer coisa me dá um sinal aí. Olhem só aqui, e esse aqui, 3%, gente. Etiqueta. Opa, desculpe. Não foi isso que eu tencionava fazer. Eu voltei aqui. Vamos ver aqui. Seguindo em frente, esse perfis estruturais em aço. De novo, esse nem é do Brasil. Esse é uma operação líder no mercado americano. Isso é uma operação que eu mapeei na Virgínia, nos Estados Unidos. Olhem só, 80 dias no total, 24 dias para manufaturar, 3% de agregação de valor. Esse aqui, líder no mercado de ligas binárias em latão, 3%. Este, líder no mercado de distribuição de produtos de consumo, 3,2%. Componente de suspensão para automóveis pesados, 4,6%. Avicultura de postura, 6%. Tubos em ligas de cobre, pouco mais de 6%. Máquinas agrícolas, 10%. Um ponto fora da curva. Bom, então assim, antes de avançar um pouquinho mais, vocês viram um mundo de oportunidade, né, gente, que nós temos aí nessas organizações, nessas operações industriais. E não só em operações industriais. Operações de serviço também eu vou mostrar logo mais na sequência.
Aqui, um retrato, gente, como a questão de fluxo, gestão de fluxo é preponderante, é importante. O que vocês estão vendo aqui é um mapa que eu ajudei a construir de um dos maiores estaleiros que a gente tem na América Latina. Esse é o mapa do fluxo de valor de fabricação, montagem dos maiores petroleiros do mundo, Aframax. O que vocês estão vendo aqui é o fluxo, os processos, o fluxo de material do Aframax e o fluxo da informação super complexo. Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, quando nós construímos esse mapa aqui, eu devo dizer, a gente construiu com um propósito específico de mostrar, de fato, a complexidade do negócio, de forma a prestar conta à altíssima administração, aos sócios japoneses, de que nós precisávamos muito cuidado na otimização, né, dessa operação, porque a complexidade era brutal, sobretudo no fluxo de informação. Esse foi o propósito. Porque não se faz um mapa do fluxo de valor retratando assim essa complexidade. Entenderam? Porque você não enxerga mais nada depois de retratado. Por onde é que você vai começar? Não dá. Então, o propósito foi distinto, né, do propósito normal de um mapa do fluxo de valor, que é você identificar as oportunidades, e nós fizemos isso. As oportunidades estão todas aqui, ó. Estão todas elas mostrando nesses balões aqui. São oportunidades que nós listamos e isso serviu para orientar, né, por onde começar e o que fazer. Mas a complexidade da gestão do fluxo de informações teve o propósito apenas de mostrar tremenda complexidade e cuidado que nós deveríamos ter em mapear isso com muito rigor. E depois, então, realizar o plano de implementação. Essa aqui é uma outra operação. Essa operação, na área siderúrgica, o fluxo de materiais é muito enxuto. Tem a trefila, que fornece os arames, a galvanização, faz o corte, a galvanização novamente, o polimento, o empacotamento e manda para o cliente. Mas olhem só o fluxo da informação, o que é a grande complexidade. Então, esse é mais para sensibilizar todos vocês que nos acompanham aí, que a gestão de fluxo é preponderante, é fundamental. E nós não podemos negligenciar a importância da gestão do fluxo de informação, sobretudo porque ele é invisível, na grande maioria, né, da sua manifestação, e muito complexo, sobretudo. Então, falando de gestão do fluxo da informação em Office e serviços, aqui a gente tem também um mapa que retrata especificamente o fluxo da informação. E esse não é um mapa do fluxo de valor. Eu estou trazendo isso para vocês, para mostrar que as oportunidades são enormes também. Me acompanha aqui abaixo, ó, o IVE é baixíssimo também, menos de 1%. Isso é a captura de pedidos, né, para a produção desse item, desse produto para esse mercado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que não é o mapa do fluxo de valor que eu estou aplicando aqui, é o mapa de raias. O mapa de raias, se bem construído, não é... Eu não vou dar tônica aqui, porque senão a gente realmente não consegue avançar, né, no que eu pretendo trazer para vocês, mas o mapa de raias é muito mais eloquente quando se trata de retratar fluxo de informação. E ele é muito fácil de utilizar. Oportunamente eu posso depois trazer, né, dar essas dicas para vocês. Aqui um outro mapa de raias, apresentando a captura de pedidos de novos clientes, a homologação de novos produtos e clientes. Olha só, 2,2%. Aqui um mapa de raias onde faz o cadastramento de novos clientes de uma organização financeira que lida com investimentos. Então, o cliente, para abrir uma conta, demora menos de meia hora, efetivamente, mas ele espera 6 dias, gente. Então, menos de 1% agrega valor. Por conta da complexidade, né, e o grande volume de perdas que a informação enfrenta, né, em seu trânsito. Né? Então, são essas as questões. Como eu comentei, gestão de fluxo é fundamental. Fundamental. Então, nós temos 3 grandes componentes a partir dos quais se faz a gestão dos fluxos. Né? Eu diria assim, a rédea do fluxo, qualquer que seja a natureza do que flua, é feita a partir dos 3 R's. O ritmo é o pulso da operação. No nosso contexto, né, no Lean System, é o takt time, que dita, ou melhor, ditado pela demanda, né, o takt time é o ritmo, é o pulso da operação, seja ela a operação manufatureira, seja ela a operação de serviços,
que é ditado pela demanda, né? Pelo mercado e, obviamente, olhando internamente, é ditado pelo binômio elos cliente-fornecedor, 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 para trás, para trás, para trás. Então, esse é o primeiro R. O segundo R importante é rota inequívoca. São os caminhos ou percursos que são estabelecidos, padronizados, respeitados e facilmente identificáveis, ao longo dos quais os entes devem fluir. Ou seja, os materiais, no caso de uma operação manufatureira, né, onde o produto a proposta é produzir um produto, né, transformando o material, então o ente que flui vai ser o material, ou a informação, no caso de uma operação de serviço, ou mesmo o cliente, paciente, numa operação de serviço de saúde, por exemplo. E o terceiro elemento, eu estou abreviando um pouquinho aqui, né, a minha fala, esse roteiro fica para vocês depois, com a consulta talvez mais cuidadosa. O terceiro R é a rotina de movimentação, é a garantia do fluxo do ente que flui por aquelas rotas definidas no ritmo que foi estabelecido no TECNA. Então, esse terceiro R, ele está a cargo do agente de fluxo, é o movimentador, o abastecedor, o Mizutsumashi. E este agente que vai fazer a amarração, garantindo o fluxo na batida, no ritmo, do ente que flua por aquelas rotas que foram já previamente estabelecidas, definidas e padronizadas. Gente, eu apresento aqui para vocês, não vou detalhar, mas eu apresento aqui para vocês uma abordagem que eu desenvolvi, a gente aplica nos nossos projetos de consultoria, que é a abordagem para implementar a gestão de fluxo. Os 7 passos é muito simples. Primeiro, identificar o ente que flui, né, que você pretende proteger e ao qual você pretende aplicar a gestão de fluxo, né? E aí define escopo, qual é a amplitude? O supply chain inteiro? Normalmente não se começa por aí. É a fábrica? É um segmento de fluxo dentro da fábrica? É só a linha de montar? Então tem que definir esse escopo, né? Então, eu vou me abreviando aqui, mas normalmente se recomenda começar um piloto porta a porta, desde a entrada da matéria-prima, uma família de produto, no caso uma operação manufatureira, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto acabado, né? Então, identifica o ente que flui, é material. Que material, que família é? Qual é o escopo? Mapeia as perdas. Então, o VSM vai ajudar muito aqui, né, para mapear as perdas. Aí lembram aquele mapa, todos os mapas que eu apresentei, e o mapa aquele do estaleiro, né, que fabrica os petroleiros. Um monte de perda que a gente consegue identificar ao longo do fluxo, né? Estabelece, então, o primeiro dos R's, ritmo, a batida, implementa as rotas por onde devem fluir os materiais inequivocamente, aí fugindo da armadilha de flexibilizar o sistema de logística interna, isso é um erro, ou seja, você tem que definir com rigor por onde deve fluir, por onde deve transitar os materiais e não permitir desvio, né, dessas rotas previamente estabelecidas, e as rotinas de quem vai movimentar isso com muito rigor. Depois disso implementado, integrar a gestão do fluxo, né, os 3 R's, a gestão de operações. São as dinâmicas que você usa para fazer, que a operação usa para fazer a gestão rotineira, a gestão no Gemba, né, para o Gemba. E aí valida o piloto e agora replica para as demais famílias de produto, ampliando na cadeia de valor, ok? Então, essa é uma abordagem, eu estou apresentando assim, passando rapidamente, não é a ideia aqui detalhar a abordagem, mas é um convite a vocês a se interessarem, né, por conhecer. Eu tenho uma live, outra acho que desde março, gente, estou fazendo esses webinars, lives. Na Leanway a gente faz regularmente às quintas-feiras às 19h30. Amanhã tem, inclusive. Eu vou falar sobre Lean Office amanhã. Mas a convite, como por exemplo, o convite que vocês me ofereceram, eu toda semana tenho 1 ou 2. Amanhã tenho também na Universidade de Araras. E na quinta-feira, a nossa live. Tem umas 45 lives já nesses 7 meses. E aí, esta é uma live que esse é um tema que eu já abordei em algumas lives. Uma delas eu detalhei esse roadmap. Bom, o que é? Então, mas rapidamente, o que eu quero dizer com identificar o ente que flui? Bom, identificar o ente que flui é muito importante a gente definir assim, o que é, porque flui muita coisa numa operação. Então, você tem que definir quem são os fluxos
principais e preponderantes e os fluxos secundários. Todos eles vão merecer, obviamente, um cuidado em fazer a aplicação dos 3 R's e fazer gestão. Mas você tem que começar por os mais relevantes, os preponderantes, aqueles sobre os quais você quer agregar valor do ponto de vista do cliente. Então, o ente que flui preponderante, né, o ente que flui principal numa operação, qualquer que seja ela, manufatureira ou de serviço, é o material, ou é a informação, ou é o próprio cliente-paciente. Né? O material, matéria-prima, peça, componente, subconjunto, produto acabado, enfim, mesmo agrupado por família de produto, por exemplo. A solicitação de serviço, liberação de crédito, diagnóstico, laudo médico, cadastro, isso são tipicamente informações, né, que transitam numa operação. E o cliente, por exemplo, uma operação de saúde, né? Cliente em check-in, cliente paciente em triagem, em espera, em trânsito. Então, assim, esta é a questão mais importante, é você identificar que ente que flui, por onde você quer começar, quem é o ente que flui, e sobre ele aplicar o rigor, né, dessa abordagem de 7 passos, definindo, então, onde é que estão mapeando, identificando as perdas e implementando os 3 R's. E aí, depois, ampliando isso, né, para os demais entes que fluam, né? Existem também os fluxos secundários. Claro, né, de uma operação industrial ou mesmo de serviço, tem o operador, tem o movimentador, tem máquinas, tem dispositivos, tem materiais de consumo, tem material auxiliar, que também fluem, mas são secundários. Por que são secundários? Porque não são sobre eles que você deve agregar valor. O cliente, o esforço que você faz de otimizar o uso desses recursos não é para o cliente, é para a operação. Então, a questão chave é você sempre iniciar e fazer o esforço primeiro aos fluxos preponderantes, os fluxos principais, né? Sobre os quais você deve agregar o valor do seu ponto de vista do cliente. Esses, claro, que são também relevantes, você não vai negligenciar, mas são depois de ter feito a otimização do fluxo dos entes principais, preponderantes, ok? Então, é muito importante para não confundir isso aí, fazendo um esforço de Kaizen em porções da operação que não tem não vão promover o melhor efeito. Aí definir o escopo, né, conforme eu já comentei, estou passando rapidamente algumas das etapas, né, da abordagem de 7 passos. Né? Então, definir o escopo, você pode definir o escopo, né, do supply chain inteiro. Só da fabricação do produto, da entrada do pedido ao faturamento, do agendamento à entrega de serviço, do check-in ao check-out, no caso de uma operação de serviço, um hotel, um aeroporto, da internação à alta, no caso de um hospital, da abertura da ficha de coleta de amostra, no caso de uma clínica. Enfim, normalmente, pegando o exemplo da operação manufatureira, né, normalmente a gente sugere, claro que essa abordagem é aplicável ao longo de todo o supply chain, ao longo de todos os elos da cadeia. Mas nós recomendamos sempre começar pela abordagem door-to-door, porta a porta. Né? É a nossa recomendação, iniciar por essa fração do fluxo de valor, que é muito mais amplo. Né? Então, é basicamente isso. Então, segmento de fluxo de valor, né, um segmento de fluxo, uma família de produto e serviço, uma célula de manufatura, uma linha, e nós recomendamos sempre começar por door-to-door, matéria-prima até produto acabado, de uma família de produtos, ok? Olhem só que interessante essa relação. Eu estou apresentando rapidamente todas elas aqui. Eu quero chamar a atenção para vocês hão de reconhecer que o que a gente tem aqui são as 7 clássicas perdas propostas por Ono Sensei. Então, o Ono Sensei propôs essas 7 perdas. Poxa vida, a gente já tem isso aí. A proposta dele deve ter pelo menos uns 6 décadas de existência. E a robustez dessa proposta, a simplicidade é um negócio extraordinário, né? As 7 perdas. Os nomes, a denominação já quase que fala por si o que é, né? Superprodução, produzir mais ou antes do que necessário, transporte, deslocamento do material, do ente principal, né, que flui, deslocamento desnecessário, processamento é algo que eu agrego ao ente que flui, mas que é uma transformação que gera custo, na expectativa de agregar valor, mas o cliente não reconhece, então isso é perda no processamento em si, perda por estoque, matéria-prima, está no processo, produto acabado, perda por defeito, o nome já está falando por si, perda por retrabalho é uma perda secundária da perda por defeito, a perda por espera do ente que flui, né? Seja ele material, seja ele informação, seja ele cliente, paciente.
Também eu tenho uma modalidade de perda por espera dos recursos de produção. A máquina e o operador podem também esperar. E a perda por movimentação, ela tipicamente, diferentemente da perda por transporte, que está aqui, não são sinônimos. Aqui a perda por movimentação diz respeito aos deslocamentos do recurso de produção, não do ente que flui. E observe aqui essa relação. Então, eu comentei, né, nessa abordagem conceitual de que gestão de operações pode ser interpretada como gestão de processo, um esforço, né, de gestão dos processos para máximo nível de estabilidade dos processos, máximo nível de rendimento, mas subordinado à gestão dos fluxos, a partir dos 3 R's. E olhem só, gente, que interessante. As 6 das 7 perdas propostas por Ono Sensei, 6 décadas atrás, se manifesta no ente que flui e não nos recursos de produção. Olhem a genialidade da proposta de Ono Sensei original, que agora a gente percebe, né, com esta abordagem aqui, né, de entender que fluxo é preponderante e é fundamental. Vocês percebem que a gente consegue identificar e relacionar né, as 6 das 7 perdas no fluxo. Obviamente, dando uma noção clara e inequívoca, a gente dá relevância mesmo de gestão de fluxo sobre gestão de processos, né? E gestão de processos é típico esforço que se faz para otimizar, aumentar rendimento, aumentar estabilidade. É importante, claro, né? Sobretudo quando o processo, uma etapa daquelas aí que nós tratamos no mapa do fluxo de valor, é gargalo, horário potencial. Claro que é importante, mas ela está subordinada, é secundária, subordinada à gestão do ente que flui, que essa é a visão sistêmica. Ok? Rafael, eu estou acelerado aqui, porque eu estou com medo do tempo. Será que está fazendo sentido para a turma? Será que a minha fala acelerada não está atropelando demasiadamente? Dá uma olhada aí, vê se a turma me acompanha. E Rafael San? Rafael San? Eu acho que trancou. Acho que... Será que travou só o Rafael San ou eu estou travado aqui para a audiência? Não, foi só ele. Ah, tá bom, tá bom. Então, Bruna San, me diga aí, será que está fazendo sentido? Dá uma ferida aí com a turma aí. Tá, sim, o pessoal tá adorando. Ah, que legal, muito gentis, muito generosos, como de costume. Muito obrigado. Sim, então, gente, desculpem, por favor, Bruna, você pode falar. Acho que, não sei se o pessoal todo mundo estiver de acordo, o chat vai ficar disponível até um pouquinho depois das 7, então sem problema nenhum. Fantástico, fantástico, fico feliz. Então, gente, eu estou falando rapidamente, né, de cada um desses elementos, tentando ilustrar com evidências bem práticas, né, aquilo que a gente faz no dia a dia. O mapa do fluxo de valor que a gente constrói é uma evidência disso. A nossa abordagem também, os cases, né, que a gente tem promovido de mudança de patamar de desempenho nas operações nas quais ou com as quais a gente se envolve como especialistas, como consultores, aplicando esta abordagem. E eu, claro, eu estou pontuando, né, com esses exemplos, essas ilustrações práticas, mas sem esquecer da importância do domínio teórico. Então, eu estou fazendo questão de estar lançando para vocês algumas definições. Então, o ritmo, né, os 3 R's, né, ritmo, rota inequívoca, rotinas de movimentação, me permitam fazer uma observação bem importante aqui sobre ritmo. Né? Ritmo é o pulso, né, é o teta. Eu queria fazer uma observação bem relevante aqui para vocês depois explorarem isso. Ó. Um equívoco letal que se comete, letal, que é entender que tamanho de lote é tamanho de lote. Tamanho de lote, você tem que especificar do que você está falando. Assim como lead time. Se falar lead time, não está dizendo nada. Lead time é só tempo de atravessamento. Você tem que adjetivar. A lead time do quê? De atendimento do pedido, de lead time total, lead time manufatura, lead time de montagem. Você tem que adjetivar, senão não diz nada. Mesma coisa tamanho de lote. Tamanho de lote de produção e tamanho de lote de transferência. Super importante. E o erro letal, equívoco letal é considerar que ambos são equivalentes, são iguais. Não, são muito distintos. Aqui não dá para detalhar, mas o lote de produção é definido pela flexibilidade ou falta de flexibilidade dos processos de produção, de cada um dos processos de produção. Se ele é pouco, o setup é muito demorado, né, para transitar entre o produto A e o produto B, é claro que eu vou adotar a lógica, né, do lote econômico de fabricação, aumentando o tamanho de lote para
para tornar o tempo de parada por setup tolerável no custo de fabricação. Então, esta é a lógica, né, do tamanho de lote de produção. É o lote econômico de fabricação por força de eventuais setups muito longos. Eu não posso estar fazendo setup a todo instante. Então, eu tenho que optar por, né, um lote econômico de fabricação, é a solução de compromisso. Por isso a importância, né, do quick changeover, setup rápido, troca rápida de ferramentas, né, para ir reduzindo paulatinamente o tamanho do lote de produção. O outro lote que se forma não tem nada a ver. O lote de transferência, que é o lote que eu vou utilizar para fazer a transferência né, ao longo do fluxo, ele não tem absolutamente mais nada a ver com os parâmetros que definiram o lote de produção. Ele tem a ver agora com os parâmetros ou as restrições impostas pelos recursos de movimentação. Aqueles recursos que eu vou utilizar para transportar o material. Se ele vai transportar com ponte rolante, com talha, com AGV, manual, com trolley, com empilhadeira, é isso que vai determinar. E, claro, outras questões também associadas à dimensão, à geometria, à massa do material a ser deslocado, né? Isso tudo define, não tem mais nada a ver com o que definiu o tamanho do lote de produção. Então, muito cuidado, porque, via de regra, o tamanho do lote de produção, ele é mais... ele é o que realmente impõe as grandes, vamos dizer assim, formação de lote. Mas, observem que... por quê? Porque as restrições associadas ao processo, né, a flexibilidade que ele eventualmente não tem no setup, para transitar de produto A para B, para C, para A de novo, são, via de regra, bastante severas. Não é o caso das restrições impostas pelos meios de transporte, né, para movimentar materiais. Eles são, via de regra, menos restritivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho, via de regra, muita possibilidade de quebrar o tamanho do lote de transferência. E o efeito disso, por que eu estou defendendo? Porque o efeito disso é diretamente proporcional. Quanto menor o tamanho do lote de transferência, nas diversas passagens, menor é o lead time de manufatura, menor é o lead time total, menor é o lead time de atendimento pedido. Simples assim. Façam depois uma experiência. Eu aqui não vou poder fazer, mas, obviamente, quando eu dou essa disciplina, esse módulo, esse treinamento sobre gestão de fluxo, eu exploro bem isso, exploro em alguns exercícios e dinâmicas, fica evidente o impacto brutal. Então, por isso que eu não tenho medo de dizer que esse é um equívoco letal. Achar que lote de transferência é igual ao lote de produção e deixar o lote de transferência tão grande quanto o lote de produção. Tem que quebrar no limite fluxo contínuo unitário, onde não houver restrição, né, dos meios de movimentação. As rotas, eu já me antecipei definindo, né, a rota inequívoca, ela está sempre buscando as menores distâncias entre os processos, a menor incidência de cruzamento, o menor número de contrafluxos e lead time muito, muito curto, promovendo o dimensionamento otimizado de todos os recursos do processo. Tudo que, obviamente, se você faz uma otimização das rotas, você realmente derruba a necessidade de recursos para movimentar o ente que flui por entre essas rotas, né? Ou seja, torna mais barata a operação. Falando ainda de rotas, né? Um pouquinho de rotas, quando a questão é o cliente, olha só que interessante, né? Também se aplica à perfeição, evitando deslocamentos, simplificando as rotas, através de, por exemplo, isso aqui foi um exemplo que nós queimamos um fosfato para ver como é que a gente ia aplicar os 3 R's ao cliente ou paciente, nesse caso aqui, cliente, dentro de uma clínica de diagnóstico por imagem. E diagnóstico por exames clínicos, né, de coleta de sangue, por exemplo, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós casamos 3 elementos. O script de orientação, que é o script de cada um dos interlocutores que interage com o cliente em trânsito por dentro da unidade. As placas sinalizando destinos, essas placas estão na parede, sinalizando a família de exames né, que ele eventualmente vai se destinar a fazer, e a identificação no piso, que vocês observam aqui. Ó. Então, esses 3 elementos conseguiram, combinado, orientar à perfeição
cliente-paciente por dentro da clínica, que por vezes tem um layout desfavorável, que é um casarão transformado em clínica, né? 2, 3 andares e com, né, um arranjo, um macro layout não muito adequado. Então, você, com mais razão, ainda precisa, né, de um esforço para bem orientar aquele ente que aqui, neste caso, é o ente preponderante, é o ente principal, que é o próprio cliente-paciente. Outra questão importante que eu gostaria de destacar, sempre que possível, nós temos 2 contrapontos, eu gosto muito de usar essa analogia, né, do transporte público metropolitano, urbano, que é o ponto e contraponto, táxi e ônibus, né? Os táxis têm itinerário variável, tempo de ponto de parada também indefinido, supostamente oferece flexibilidade e muita agilidade. A desvantagem é baixo nível de eficiência, alto custo de operação e impossível de gerenciar fluxo. Você não consegue prever por onde é que está transitando. Ele vai transitando e frequentemente, né, a analogia nos permite exatamente isso, e caracterizar, né, a rota tipo táxi. Você não sabe em determinado momento, a menos que esteja rastreando, onde é que está. Você não tem algo definido a priori, né? A rota ônibus, por outro lado, né, desnecessário pontuar, mas ele tem, né, o itinerário definido, tempo e pontos de paradas bem definidos, enfim. Então, a minha chamada aqui é, em operações, sempre, sobretudo em operações industriais, mas em operações de forma geral, sempre busquem aplicar a rota ônibus. Fujam da rota táxi. A rota táxi se aplica para a gestão do fluxo da exceção. Por exemplo, funções de apoio emergencial, como manutenção, por exemplo, se aplica à rota táxi. Emergências associadas, né, a ocorrências na operação, se aplica à rota táxi. Mas esses são pontos fora da curva. A grande maioria do que flui, se bem estruturado e estável o teu sistema, tem que ser via rota ônibus. Senão você não consegue fazer a gestão dos fluxos. Falando de rotina, deixa eu ver se eu tiro aqui. Deixa eu ver aqui. Falando de as rotinas, o terceiro R, né? O que são as rotinas? Rotinas de movimentação. São as sequências de atividades de manipulação do ente que flui, material e informação ao cliente, que está em fluxo, né? Que essas rotinas essas que são executadas de forma cíclica, de maneira a garantir o fluxo pelas rotas definidas, naquele ritmo definido já especificado. Ok? Deixe-me ver, eu vou avançar aqui um pouquinho mais. Então, as rotinas de movimentação são executadas pelos agentes de fluxo. Para ilustrar, quem são esses agentes? Quem podem ser esses agentes? Tem algumas fotos aqui que ilustram, né, quem tipicamente são os agentes de fluxo. É o operador logístico, é o movimentador, é o abastecedor, é o Mitsubishi, é o operador de empilhadeira, operador de ponte rolante, operador de trolley, é o próprio AGV, que é o veículo guiado autonomamente, como é o caso aqui aparece um AGV, é o facilitador de fluxo, é o host. Nesse caso, o host aqui é aquela figura dentro daquela clínica que eu mostrei há pouco, o case, uma ilustração bem breve, ele é essa pessoa que fazia a interlocução e orientação verbal, chamando atenção, né, para uma sinalização no piso, chamando atenção para a sinalização na parede, auxiliar na parede, né? É o distribuidor, é um algoritmo computacional quando se trata do trânsito da informação, por exemplo, num sistema financeiro, num banco, no que quer que seja de operação cujo ente preponderante seja a informação, por exemplo. Então, o algoritmo computacional, ele faz, às vezes, né, de gestor daquele fluxo, imprimindo uma rota, um fluxo, e por aquela rota definida. E, idealmente, que isso fique de maneira visível, né, uma transmissão, vamos dizer assim, um rebatimento disso, por exemplo, num display, em que eu consiga ver onde é que está transitando, em que estágio está cada informação em seu fluxo, né, em seu trânsito. E aí aqui, né, tá que essa relação, né? E essas, tipicamente, são agentes de fluxo vinculados a tomar conta do deslocamento material, esses são, tipicamente, tomar conta do deslocamento do cliente e esse do deslocamento da informação. Rotinas acopladas e desacopladas, bem rapidamente,
A acoplada é aquela em que um agente de fluxo faz todo o circuito, né, de preparação do que tem que ser suprido, né, a ponta cliente, processo cliente. Então, separa, por exemplo, né, tipicamente o kit de peças componentes e vai em direção ao processo cliente alimentar, faz a coleta, né, dos sinais, os cartões, os containers vazios para dar a partida de um novo ciclo. A desacoplada é quando esse ciclo todo é particionado em 2 semiciclos que interfaceiam-se. Um agente fazendo a preparação do kit, né, o separador, por exemplo, tipicamente uma operação industrial, e o outro fazendo a alimentação, o transporte e o abastecimento lá no ponto de uso, né? E eles se encontram num determinado momento em que fazem a transição. O abastecedor entrega os containers, o carrinho e as instruções vazios, carrinhos vazio, container vazio e as instruções para o próximo ciclo, e o preparador, o separador, entrega um kit preparado, pronto para abastecimento. Isso é a desacoplada, ok? Nas operações Lean, nós temos as duas modalidades, tipicamente. Mais frequentemente a desacoplada, mas as duas são aplicáveis, as duas estão presentes. Mais frequentemente a desacoplada. Eu não vou aqui explicar por que, via de regra, a desacoplada é mais frequente, porque aqui realmente talvez não nos caiba, né? Numa outra oportunidade, talvez. Também a questão de tempo e quantidade, né? Nós temos 2 modalidades de rotinas, né? De tempo fixo e quantidade variável, e quantidade fixa e tempo variável. Então, imaginem assim, tempo fixo e quantidade variável a cada 30 minutos eu vou abastecer a linha de montagem. A cada 30 minutos, independente do ritmo de consumo. Mesmo que ela esteja relativamente estável, eu posso ter consumo, por exemplo, nessa linha, sobretudo quando há altos volumes por exemplo, 1000 componentes. Aí no próximo ciclo, 800. No próximo ciclo, novamente 1000. No próximo ciclo, 950. No outro ciclo, 850. No outro ciclo, 1100. Então, o que vai acontecer? A cada 30 minutos, o abastecedor vai lá e ele, a cada 30 minutos, vai fornecer a quantidade variável, exatamente acompanhando essa flutuação de demanda. Mas como é que ele faz isso? Ele vai, abastece, toma o sinal desse ciclo imediatamente anterior, agora é 950. Prepara 950 e retorna com 950. E aí ele pega o sinal para o próximo ciclo. Agora eu voltei a consumir 1000. Ok, no próximo ciclo são 1000. Então, é isso que quer dizer, tempo fixo, a cada 30 minutos estou lá, mas pode estar variando a quantidade em função do nível de consumo que oscila ciclo a ciclo. A outra modalidade é a quantidade fixa e tempo variável. Quantidade fixa e tempo variável por exemplo, tipicamente numa estamparia, imaginem. Então, a quantidade fixa é uma bobina de 10 toneladas e ele vai fornecer na medida em que a estamparia prensa está consumindo. Também pode haver flutuação no processamento e ele, por exemplo, consumir uma bobina a cada 25 minutos, a cada 30, a cada 32, e aí o sinal vai ser emitido nesse tempo variável. E o abastecedor vai responder sempre com uma bobina, mas eventualmente a 28 minutos, 32 minutos, 30 minutos. Os números aqui pouco importam, só quero ilustrar, né, o que quer dizer esse tempo variável, tempo fixo, quantidade variável, quantidade fixa, tempo variável, né? Então, é basicamente isso. O sistema Kanban típico, clássico, mais corrente é o tempo fixo e quantidade variável. A quantidade fixa e tempo variável pode ser Kanban também, mas tipicamente para altíssimos volumes, numa estamparia, tipicamente. Ok, gente? Então estou só querendo ilustrar questões que são relacionadas à gestão de fluxo, super importantes, que têm que ser definidas, né? O agente, a rotina, né, do agente de movimentação. Então, é super importante que as atividades de transporte, né, do ente que flui,
né, o deslocamento do ente que flui, sejam todas elas alocadas ao agente de fluxo, movimentador, abastecedor, Mizutsumate, e balancear esse contingente. Eu estou fazendo uma provocação aqui. O operador opera, olhando para uma operação industrial, opera a máquina. E o agente de fluxo manipula e desloca o ente que flui. Não pode cair na armadilha de, no gráfico de balanceamento aqui, o Yamasun Ishio, gráfico de balanceamento das operações, tem folga aqui do operador, eu vou aproveitar essa pequena folga de cada um dos operadores no final do ciclo dele e vou pedir que eu vou incluir também a transferência do material, a coleta do container. Isso está errado, porque você jamais vai conseguir desconectar isso do balanceamento da atividade tipicamente que agrega valor, do operador de máquina. Então tem que haver essa desconexão conceitual. Senão você vai cair na armadilha de balancear atividade que não agrega valor à operação, né? Por exemplo, de uma célula, de uma linha. E isso vai te impedir violentamente de ir em direção à otimização, shojinka, a flexibilização da mão de obra. Também para uma outra oportunidade, uma outra live, né? A flexibilização da mão de obra através, né, desse esforço de redução dos tempos de ciclo. E aí uma armadilha é você adicionar no ciclo dos operadores de máquina, operador que agrega valor, atividades de transporte. O último, chegando ao final, na abordagem dos 7 passos, é integrar a gestão do fluxo à gestão das operações, a gestão da rotina, perdão. Então, tipicamente, a gente tem gestão da rotina essa combinação de elementos. Nós aplicamos na nossa abordagem a gestão da rotina, a gestão do Gemba, né, numa linha, numa célula de fabricação, numa mini fábrica, trabalho padronizado, gestão à vista, o Andon, sistema de sinalização visual e sonoro, o Gemba Walk, a cadeia de ajuda que toma parte no Gemba Walk, a auditoria escalonada, Kamishibai, tudo isso combinado. E aí, gestão de fluxo tem que estar integrado, tem que aparecer no trabalho padronizado. Opa, eu padronizo gestão de fluxo, tem que aparecer no trabalho padronizado. A gestão à vista também, ela tem que me servir para bater o olho. Eu rapidamente enxergo como é que está a gestão do fluxo, como é que está o fluxo. Se está respeitando os 3 Rs implementados. Né? O Andon, caso algo esteja fora, né, desse padrão, caso o fluxo esteja, por exemplo, travando, né, por exemplo, no R ritmo, eu tenho que identificar que se o ritmo do processo cliente está diferente do ritmo do processo fornecedor, o Andon tem que me facilitar, a combinação do gestão à vista mais Andon tem que me permitir sinalizar quando isso está acontecendo e eu atuar, a cadeia de ajuda, atuar imediatamente. Entende? Então é isso que eu quero dizer com integrar. Isso tem que estar super, hiper presente em todos esses mecanismos de gestão da rotina. E aí, por último, validar o piloto, simular, né, os ajustes, elencar indicadores para monitorar o fluxo, a gestão de fluxo, né? Por exemplo, níveis de indicadores de gestão de fluxo, nível de atendimento do cliente, tempo em espera, nível de estoque, lead time, produtividade dos recursos, e validar, padronizar os fluxos, né? Então, nós temos por exemplo, elementos padronizáveis no fluxo, que são as rotas, os pontos de retirada do ponto de entrega, os tempos de ciclo, o ritmo, gatilho para entrega, gatilho para intervenção da cadeia de ajuda, os recursos necessários. Então, são alguns aspectos, né? E auditar, validar o piloto para depois, então, replicar. Como eu disse, normalmente se começa, né, no porta a porta, numa família de produto, olhando para uma operação manufatureira, mas isso se aplica em qualquer tipo de operação, de serviço, por exemplo. Então, consolidou, aí sim, replica para outros segmentos de fluxo, outras famílias de produto, e, na sequência, ampliando e incorporando outros elos da cadeia de valor. Então, para fechar, gente, são 7 e 8, eu creio, 7 e 6, perdão. Agora fechou exatamente, pelo meu controle aqui, 1 hora.
Então, para fechar, em 1 hora a minha fala, eu quero dizer a vocês, ou reforçar que gestão de operações Lean, seja manufatureiro de serviço, produto ou serviço, não interessa, é essencialmente sempre gestão de processos, com vista a fazer gestão de processos para máxima estabilidade desses processos, máximo rendimento desses processos, né? É o OEE super alto, né? É a produtividade da mão de obra aplicada no mais alto nível. Isso é importante, mas tem que estar subordinado à gestão de fluxo. Isso é que é mandante. Gestão de fluxo a partir dos 3 R's: ritmo, rota inequívoca e rotina de movimentação. Mas importante também ter a noção de que você tem que começar sempre a aplicação dos 3 R's pelos entes que fluem, que são preponderantes. São cliente, material e informação. Que é sobre quem você precisa, faz um esforço de agregar valor, do seu ponto de vista do cliente. E depois, claro, aplique também a gestão de fluxo a partir dos 3 R's, mas é secundário para os outros elementos que fluem, né? Que são os agentes de produção, operadores, máquina, material auxiliar, material de consumo, o que quer que seja. E essa lógica de gestão é válida para qualquer tipo de operação, mas ela é central na gestão de operações Lean, gente. Desculpe, aqui tem uma animaçãozinha, né? Só chamando, fazendo um chamado, né, para gestão de fluxo, aplicável a fluxo de qualquer natureza, matéria de informação ou cliente-paciente, né? E com isso aqui eu encerro, que estão os meus contatos. Esse material depois, como eu disse a vocês, fica disponibilizado para vocês todos. E aí eu vou parar aqui o compartilhamento. Será que eu parei aqui? Tá ok? Parou. Ótimo, excelente. Então, agora estou à disposição dos amigos, amigas, colegas, e vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho, 10 minutinhos que sejam. Bom, a gente tem 2 perguntas no chat. Vamos poder começar pela ordem. Uma do Marcelo Gotardo. Marcelo Gotardo? Isso. Não sei se ele quer ligar o microfone. Senão eu faço. Acho melhor a gente ler. Tá. Ele perguntou essa no slide seguinte no slide que era o que tinha sobre lotes. Ele botou sobre esses mapas de perda que o professor apresentou anteriormente, o quão difícil ou complexo para desenvolvê-los. Excelente, Gotardo-san. Eu te digo assim, ó. Vocês viram ali, comentei, né? Vou apresentar alguns. Eu já fiz uns 750, eu fiz um cálculo muito aproximado, eu devo ter feito em 750 e 1.100 desses mapas. Obviamente, né? Eu estou fazendo isso há 20 e tantos anos, né? Especificamente este mapa. Eu milito nesse métier da Lean System há 27 anos, mas com mapeamento de fluxo de valor eu trabalho há uns 21 anos. Já fiz uns perto de 1.000, em torno de 1.000. Então, claro que eu faço isso com muita rapidez e né, eloquência. O mapa fica fácil de interpretar e ele fala muito alto para a gente. Mas eu asseguro a você que é muito fácil. Essa é uma das características que me encanta, né? Todos os elementos que dentro desse contexto do Lean System a gente utiliza, que é a simplicidade. Mapeamento do fluxo de valor, VSM, Value Stream Map, é muito simples em seus construtos. É um conjunto de ícones padrão, super simples, e aí eu vou dar um chute, assim, um conjunto de, uns 20 ícones, não mais do que isso, e que você, usando eles, dominando eles, e eu diria mais, uns 20, estendendo muito, porque quando você vai tirar um retrato do estado atual, você usa 5 ou 6 ícones, não mais do que isso. Então, é muito simples. E é combinar, fazer leitura, né, dos processos, os fluxos de material e fluxo de informação. Eu, acho que foi anteontem, em outra live, eu explorei o tema VSM. Não, desculpem, foi na quinta-feira passada, na live regular que eu realizo às quintas-feiras, às 19h30. Eu falei sobre o VSM. Deem uma olhada lá no meu site. O meu site se o Rafael depois puder fazer enquanto nós falamos aqui, botem o meu site aí, www.leanway.com.br. Vai lá, vocês vão ver todas essas lives que eu tenho realizado,
vocês têm o material, o roteiro, à disposição lá na página Downloads, e vocês vão ter o vídeo gravado no nosso canal no YouTube. Dá uma olhada nesse do VSM. Lá eu falo detalhadamente do passo a passo para fazer o VSM. É muito simples, muito fácil. Eu te asseguro, eu lido com isso há muitos anos e já treinei centenas de pessoas, né, nessa técnica. Eu acabei de dar uma aula de VSM dentro do módulo de pós-graduação na Universidade de São Caetano do Sul, módulo para o pessoal lá acho que foi de Vitória, no Espírito Santo. Mesmo remotamente. E consegui dar o treinamento para o pessoal, fizeram o mapa sem dificuldade, é muito simples. Então, se você tem interesse, né, em usar uma ferramenta dessa natureza para poder retratar a condição da tua operação, e mais do que isso, retrata, e se você tem o domínio desses ícones todos, e claro, né, de gestão de operações Lean, você pode fazer o desenho, o projeto do estado futuro, usando esse mesmo recurso. É muito bom. Assim também na sua simplicidade, o mapa de raias, que é utilizado para retratar, mapear fluxo de informação. Ok? Gotado do Santo Mário, que tenha respondido. Tem uma pergunta do professor Jaime, se ele quiser abrir o microfone. Professor? Talvez eu não esteja conseguindo ver. Se você consegue ler a pergunta dele, então. Sim. Primeiro, ele está parabenizando, né, pela palestra. Muito generoso. Obrigado. Daí a pergunta dele foi: em muitos casos, os gestores aplicam ferramentas do Lean sem conhecimento profundo dos conhecimentos, o que gera resultados não esperados. Algum dos processos apresentados com baixa AV era de um fluxo Lean? Desculpe, pode repetir a última frase, a última partezinha? Olá, tudo bem? Quer que eu pergunte, Bruna? Pois não. E aí, professor, tudo bem? Parabéns pela palestra. Jaime, você é muito generoso, muito gentil, muitíssimo obrigado. Obrigado por você estar participando conosco. Fico muito feliz. Muito obrigado. Valeu, estamos acompanhando sempre aí, importantes palestras, merecem prestígio, né? Puxa vida, fico lisonjeado. Muito obrigado. Seguinte, ali, referente à pergunta, se algum dos processos mapeados com a baixa agregação de valor, que é mais ou menos o que a gente vê nas empresas, né, sempre um percentual baixo de agregação, alguns dos processos já tinha, teoricamente, um Lean implantado, porque o que a gente vê muitas vezes é que há um conhecimento superficial do que é o Lean e o pessoal acaba implantando algumas ferramentas e, às vezes, até prejudicando o fluxo, né? Jaime San, sentido. Jaime San, excelente colocação. É assim, deixa eu te dizer o seguinte, todas aquelas que eu apresentei aqui, todas elas são, olhando à distância, né, dando um zoom out, todas elas fluxo empurrado, olhando de forma sistêmica, né, porta a porta, fluxo é gestão empurrada. Push, não é Lean, em termos de gestão de fluxo. No entanto, uma fração considerável delas, o pessoal jurava de pé junto que era Lean. Desculpa a minha linguagem simplória, perdão. Eles, né, o pessoal, os donos da operação, os gestores, os executivos, tinham uma crença absoluta de que, não, o negócio é Lean. Precisa otimizar aqui e acolá, mas é Lean, não é. Exatamente por isto. Porque Lean é essencialmente gestão de fluxo, a partir dessa ótica, né, dos 3 R's. Se você não tem os 3 R's na mão, você não tem gestão de fluxo. Se você não tem gestão de fluxo, não é uma operação Lean. Você faz só a gestão do ótimo local, que é focar em processo para viabilizar máximo o rendimento dos processos. E o que resulta daí é um fluxo empurrado. E você tem razão, Jaime San, para que nós implementemos, assim, para a gestão de forma geral, mas, obviamente, sobretudo para a implementação do modelo de gestão de operações Lean, há que se ter conhecimento muito profundo dos construtos né, que supostamente compõem, né, esse modelo. E, via de regra, o que a gente vê é falta de domínio. E aí é o que os mapas retratam aí. Jaime San, tomara que tenha satisfeito aí a tua curiosidade, enfim.
Perfeito, obrigado, professor. Eu que agradeço. Bruna San, Rafael Santos, estou à disposição aqui, se os colegas, amigos aí que nos acompanham tiverem mais alguma... Eu acho que de dúvidas era isso. Acho que, pelo jeito, o pessoal está parabenizando. Conseguimos chegar em 71 participantes. Puxa, fico lisonjeado, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz. Deixei o canal do teu YouTube, acho que é esse certo, porque tu aparece lá. Onde ali é que no canal da descrição. Ali tá no chat ali. Pessoal, quem quiser acessar para dar um apoio. Ah, que bem legal. interessante. Perfeito. Fantástico. Eu convido a vocês todos, não só os 71 que estão nos acompanhando, mas Bruna San, Rafael San, os demais colegas da organização. Eu já me inscrevi. Acompanhem os nossos webinars, os lives, sobretudo as lives de quinta-feira às 19h30. Eu tenho, com muita humildade, mas eu tenho confiança de que vocês vão apreciar. Talvez até se surpreender com o nível do que está lá posto. Nível nos dois sentidos, né? De preocupação de que, de fato, agregue valor, mas com muita simplicidade, de fácil apreensão. Com certeza a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento que a gente chegou, né? Foi uma baita aula. Muito obrigado de coração, Paulo. Eu que fico feliz aí de estar, de alguma forma, contribuindo, né, para o SAEP. Muito obrigado mesmo. Fico feliz. Se a Bruna quiser agora fazer o encerramento. Acho que não está saindo o teu som, Bruna. Não estou ouvindo. Oi? Tá me ouvindo? Oi, agora foi. Agora foi. Tá falando Não, primeiro eu queria agradecer mesmo, que a palestra é muito boa, mais um evento nosso para a CEF, que com certeza está trazendo mais conhecimento para nós, alunos, e para os demais que não são alunos, que garanto que tem bastante inscrito que não são alunos da Unicinos. Então, agradecendo a atenção que deu desde o começo. Nossa. Mas... Muito obrigado, Bruna San. Eu pergunto... Por favor, Bruna San, desculpe. Da nossa parte seria isso, né, Rafa? Isso, com certeza. Lembrando que a CEP é um evento de aluno para alunos, né? A gente fez com muita dedicação nessa nova normal que a gente está vivendo. A gente sempre tenta dar o nosso melhor e, com certeza, conseguimos trazer o melhor hoje. Uma baita experiência. Muito generoso. Bem agregado para nós. Obrigado. Podia ter sido um pouquinho mais tempo, né? Porque para não ser tão corrido. Pena que ser melhor ainda. Mas eu vou estar sempre ao alcance de vocês aí. Agora a gente está, né, conectados nas próximas edições. Quem sabe vocês lembram também novamente do Gnat no sexto SAEP. Com certeza. Com certeza, vamos atrás de ti de novo. Satisfação enorme. Fiquem sempre cientes de que eu estou ao alcance de vocês e eu vou estar sempre à disposição. Isso aí. Gente, muito obrigado. Uma última pergunta antes de dar por encerrada a minha participação. Vocês me disseram que, então, o vídeo fica gravado, eu posso ter acesso, eu posso fazer upload mesmo. Vou agora parar a gravação. Eu pergunto também se as manifestações no chat ficam registradas, eu vou ter chance de ver ou ler, porque eu, obviamente, não consegui acompanhar aqui. Eu sei que tem vários registros aqui. Isso fica gravado ou não? Acho que para quem entra com o login da instituição fica, mas qualquer coisa a gente consegue liberar para ti, com certeza. É só, se puder copiar, me enviar, porque eventualmente tem... Sim, pode deixar. Claro que eu fico feliz com todos os registros, mas eventualmente uma outra pergunta que não foi respondida e o autor se identificou ali com e-mail, por exemplo, aí eu posso responder por e-mail. Perfeito. Muito obrigado. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo gentil convite, obrigado pelo esforço, né, em intermediar e fazer, às vezes, de host, né, nessa oportunidade. E parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pela preocupação em manter alto nível, né, do quinto SAEP. Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço. Tenham todos um excelente, hoje é o primeiro dia, tenham todos um excelente evento na sua totalidade. Muito obrigado. Isso aí. Valeu. Eu que agradeço. Em toda essa época a gente agradece também. Muito obrigado, muito gentil. Isso aí.